Fala moçada, beleza? Então, vou tratar um assunto aqui bem interessante chamado segmento áureo e o número de ouro. Você sabe o que é o segmento áureo e o número de ouro? Então é o seguinte, muitas vezes a gente sabe, a gente tem uma ideia, né? Ah, o segmento áureo, o número de ouro é um valor que aparece na natureza, porque as coisas elas têm proporções áureas ou coisas assim, né? O pessoal gosta de falar, mas nem sempre a gente sabe exatamente o que é. A gente sabe falar assim de maneira genérica, mas se tiver que apontar um resultado, um valor exatamente, a gente nem sempre sabe, né? Bom, esse assunto me veio porque alguém me perguntou no Instagram, tá? Uma questão, e a questão era o seguinte, ele dizia que ele tinha um segmento AB, que media 10 unidades, tá? Tinha 10 unidades. Aí ele dizia assim, ó, seja um ponto P no meio de AB, tá? De forma que a medida de AB sobre AP vai ser igual a AP sobre PB, tá? E daí ele dizia que essa medida AP, que aqui eu estou chamando de X, eu acho que no problema eu também falava X. Ele dizia que esse daqui é o tal do segmento áureo. Aí ele falava assim, qual que é o tamanho desse segmento áureo, tá? Bom, o problema era muito simples, porque o problema já disse tudo, né? O problema já disse tudo, é só fazer a medida do AB dividido pela medida do AP, e vai ser igual a medida do AP dividido pela medida PB, que é essa daqui, ó, PB. É só, mas PB não tem informação do PB. Na verdade, tem. Se isso tudo é 10 e isso aqui é x, essa medida daqui até aqui é o quê? É 10 menos x. Então, você substitui tudo isso aqui e vai obter o valor de x. E ele queria saber o valor de x, que é o tal do segmento áureo desse segmento AB, tá? É o segmento áureo do segmento AB, tá? Então, fica assim, ó, 10 sobre x é igual a x sobre 10 menos x. Tá? Aí quando você multiplica cruzado, vai ficar 10 vezes 10, 100, menos 10x, e do outro lado vai ficar x ao quadrado. Quando você joga tudo para um lado só, fica o quê? X ao quadrado, aí vai ficar mais 10x, e esse 10 vezes 10 que dá 100, quando vem para o outro lado fica menos 100, e tudo isso igual a zero. Então isso aqui é uma equação do segundo grau, que tem várias maneiras de resolver isso, né? Você pode aplicar Bhaskara e tal, né? Agora, quando eu tenho aqui o coeficiente do x ao quadrado igual a 1, eu gosto de resolver do jeito simplificado, né? Chama-se a resolução simplificada de Bhaskara. Eu pego o b e divido por menos 2. Então, 10 dividido por menos 2 dá o quê? Dá menos 5. Aí eu faço mais ou menos raiz quadrada do quê? Desse menos 5 ao quadrado, que é 25, menos o c. O c é menos 100. Então, menos 100 mais 100. Tá? Então, o x vai ser o quê? Menos 5. Aí 100 mais 25 é o 125, que é 5 elevado ao cubo. Então, fica mais ou menos 5 raiz de 5. Certo? E daí você fala assim, então quer dizer que o x pode ser duas respostas? Não. X só pode ser uma resposta. X é positivo, certo? É uma medida, só pode ser positivo. Então, você olha aqui e fala, qual que dessas duas medidas aqui, ou com mais ou com menos, que dá positivo? Bom, menos 5 raiz de 5 é negativo. Então, quer dizer que esse segmento áureo x aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser 5 raiz de 5, tá? Menos 5. E eu posso colocar o 5 em evidência, vai ficar o quê? X é igual a 5 vezes raiz de 5 menos 1, ok? Então esse aqui que é a medida do segmento áureo? Não, essa daqui é a medida do segmento áureo desse segmento AB, tá? Aí você fala, mas o que é o segmento áureo? Então, o segmento áureo é o seguinte, é uma proporção, é um valor que aparece na natureza em diversas coisas. No nosso próprio corpo aparece, né? Dizem que as formas mais belas da natureza, a gente consegue enxergar nessas formas mais belas essa proporção áurea, ou o segmento áureo, ou o número de ouro, tá? Eu, por exemplo, toda vez que eu me olho no espelho, eu falo, nossa, mas que belo exemplar. Porque eu estou todo na forma, na proporção do segmento áureo. Por exemplo, o tamanho da minha barriga com a minha altura provavelmente deve estar no segmento áureo, porque é a coisa mais linda que tem o tamanho da minha barriga.
Então, olha só, na verdade é o seguinte, você pode calcular esse segmento áureo, o tamanho desse segmento ou o número áureo, de qualquer segmento. E ele vai estar sempre relacionado a esse valor que eu achei para esse problema aqui, tá? Então, por exemplo, parece que um coliseu, né, uma das construções lá em Roma, foi construído nessa proporção áurea. O que é isso aqui? O cara pegou aqui, ó, ele fez um retângulo, tá? E os retângulos mais bonitos são aqueles em que esse tamanho aqui do retângulo está em relação a esse tamanho do retângulo nessa proporção áurea, tá? Ou seja, veja o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz o maior dividido pelo x. E igualei ao quê? Ao maior, só que esse daqui é o maior dividido pelo menor. Dá a mesma coisa. E esse daqui que é a proporção áurea. Então esse daqui vai ser o quê? É o maior dividido pelo menor, é a proporção áurea, tá? Então se ele fala assim, qual que é a proporção áurea, qual que é o tamanho desse daqui em relação a esse aqui, né? Qual que é a proporção áurea? Qual que é o valor do segmento áureo desse valor aqui? Entendeu? Então se você tem essa medida e você já conhece isso aqui, você nem faz cálculo, tá? Você nem faz cálculo, você vai lá e põe direto. Bom, eu vou mostrar esse mesmo segmento áureo e número áureo com um segmento qualquer aqui, ó. Depois eu volto nesse aqui, num segmento qualquer. Então eu tenho o segmento AB aqui, ó. Eu tenho um segmento aqui, AB, tá? A medida desse segmento, vamos dizer que é o A, tá? E aqui tem o P no meio, e a medida desse segmento P é o tal do segmento áureo, que é o X. E o PB vai ser o quê? A menos X, certo? Se eu aplicar isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar o maior, você faz maior sobre menor e maior sobre menor, tá? Ou você faz menor sobre maior e menor sobre maior. Pode fazer assim. Eu vou fazer maior sobre menor. Então é o A sobre X vai ser igual ao quê? Ao X sobre o menor, que é A menos X, tá vendo? Aí quando você multiplica cruzado, vai dar a mesma coisa, muito parecido com essa daqui, só que em vez de aparecer o 10 e o 100, vai aparecer o A e o A menos A ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, aí menos ax quando vem para cá fica mais ax, e o a ao quadrado quando vem para cá fica menos a ao quadrado igual a zero, tá vendo? Se você aplicar o Bhaskara ou qualquer coisa, vai ser a mesma coisa, vai ser assim, ó, x é igual a 2, o a sobre menos 2, então vai ficar menos a sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de menos a sobre 2 ao quadrado, ou seja, a ao quadrado sobre 4, menos a ao quadrado, então mais a ao quadrado. Que para somar isso aqui, né, eu tiro o mínimo, multiplico em cima e embaixo por 4, tá? Então vai ficar aqui 5a ao quadrado sobre 4. Raiz de 4 dá 2, então eu tenho 2 embaixo. E 5a ao quadrado, raiz quadrada de 5 ao quadrado vai ficar a raiz de 5. Então esse x aqui, ó, ele vai ser o quê? Menos a, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2, certo? Aí como a medida x é uma medida positiva, então a medida x vai ser o quê? A vezes raiz de 5 menos 1, tudo sobre 2. Tá vendo? Então, esse daqui, ó, esse valor, raiz de 5 menos 1 sobre 2, é o que multiplica pelo segmento para saber qual que é o segmento áureo. Então, calma aí. Vou tomar aqui, ó. Então, eu fiz um retângulo aqui. Digamos que essa medida do retângulo aqui tem 7. Eu quero saber qual que é a medida desse daqui para ser um retângulo lindo, né? Para ser o melhor, o retângulo mais bonito. É o quê? Então esse daqui, o x, vai ser o quê? X vai ser o quê? 7 vezes raiz de 5 menos 1, tudo sobre 2. Pronto, eu não preciso nem fazer cálculo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Quando você já fez uma vez, você não precisa fazer cálculo, tá? Então esse valor aqui, ó, vezes o segmento, vai ser o segmento áureo daquele segmento que você estiver falando, né? Esse daqui era 10, ó. Então, se eu pegar o 10 e fizer vezes raiz de 5 menos 1 sobre 2, ó, simplifico 10 por 2 dá 5, deu 5, raiz de 5 menos 1, entendeu? Então, você não precisa fazer o cálculo a partir do momento que você já fez alguma vez, você entende, você lembra, aí você não precisa fazer mais o cálculo, você já faz, tá? Aí você fala, tá, e o que é o número de ouro? O número de ouro, tá? O número de ouro deixa eu mostrar uma outra coisa antes de falar do número de ouro. Aqui, ó, tá? Então, o A é o segmento, tá? O A é o segmento. Se eu pegar e fizer aqui, ó, 7 sobre x, ou x sobre 7, o que eu obtenho? Então, ó, x sobre 7
Ó, x sobre 7 é esse número aqui, ó. É o raiz de 5 menos 1, tudo sobre 2, entendeu? O número de ouro, na verdade, não é o menor sobre o maior. É o contrário. O número de ouro é o maior sobre o menor. Tá? Então, ó, x sobre A é aqui, ó. X, aí eu passo o A dividindo, é isso aqui, ó, tá vendo? Esse é o tamanho do segmento áureo em relação ao A. Tá? É o tamanho do segmento áureo em relação ao A. É a proporção do segmento áureo em relação ao A. É sempre essa daqui, tá? Agora, o número de ouro é o contrário. O número de ouro é o A sobre X. Então, por exemplo, o A sobre X. Então, peraí, se X sobre A é raiz de 5 menos 1 sobre 2, né? Raiz de 5 menos 1 sobre 2, então A sobre X é o quê? É o inverso aqui, ó. É 2 sobre raiz de 5 menos 1. Menos 1, tá? Aí, como aparece a raiz embaixo, a gente geralmente racionaliza. Então, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo aqui, ó. Tá? Vou multiplicar aqui também pelo conjugado do de baixo. Ó. Beleza? Então vai ficar o quê? Que A sobre X vai ser o quê? 2 raiz de 5 mais 1 sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 5 menos 1, 4. Aí se eu simplificar aqui dá 1, aqui dá 2. Então quer dizer que A sobre 2 vai ser o quê? Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Tá vendo? Esse daqui, ó, é o chamado número de ouro. Número de ouro. Tá vendo? É o número de ouro. Esse daqui, ó, esse valor aqui, multiplicado pelo A, é o tal do segmento áureo. Entendeu? Então é o seguinte, depois que você faz uma vez, tá? Depois que você faz uma vez e entende o que é o segmento áureo, o que é o número de ouro, tá? Então o segmento áureo é o quê? É o valor desse em relação a esse, né? É o valor desse em relação a esse. Então vai ser o quê? X vai ser 7 vezes o raiz de 5 menos 1 sobre 2, certo? Agora você fala assim, qual que é o número de ouro? O número de ouro, qualquer coisa que tem a proporção áurea, qualquer coisa na natureza que tenha proporção áurea, você pega o valor do maior e divide pelo menor, e você tem o número de ouro, que é esse aqui, ó. Entendeu? Então aí eles falam que tem a sequência de Fibonacci, tem a nossa orelha, algumas orelhas, né? Os caras que fazem jiu-jitsu, as orelhas geralmente não tem número áureo não, é bem feia mesmo, tá? O cara fica com aquela orelha bem feia, toda lascada, né? Mas né, as proporções que nós temos no corpo são em proporções áureas, tá? Então, eu vou chutar uma aqui, não sei. Eles dizem assim, parece que é o tamanho do braço dividido pelo tamanho do antebraço. Vai dar o quê? Vai dar raiz de 5 mais 1 sobre 2. É um número de ouro, tá? O tamanho do braço dividido pelo tamanho do antebraço. Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui tem. É o tamanho do dedo dividido por esse tamanho. Deve ser, né? Tem que fazer o cálculo, né? Vamos ver se dá mesmo. Agora fiquei curioso, hein? Será que é? Vamos ver. Agora fiquei curioso, hein? Será que é? Dá 8, não, dá 7,71. Vou colocar aqui. 7,71. Dividido pelo quê? Bom, daqui até aqui é o 7,71. Chutei, né? Inventei, né? Agora daqui até aqui, vamos ver quanto que dá. Dá 5,02, vai. 5,03. Vamos ver, né? Vamos ver se meu dedo é belo. Vamos ver se meu dedo é belo. 7,71 dividido por 5,03. Ó, 1,5128. Ah, com certeza é esse. Fala, mas quanto é que vale isso aqui? Pera, vamos fazer primeiro, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer tudo uma vez. Raiz de 5, aí mais 1, fecha, dividido por 2. Vamos ver. 1,61. Então, o meu dedo não é tão bonito, não. Esse aqui é 1,618, né? Arredondando, né? Aproximadamente esse valor aqui, o número de ouro, tá? Então, o meu dedo, é claro que eu medi errado, né? Se eu tivesse medido melhor, tinha dado mais próximo, né? Isso aqui deu 1,50 e alguma coisa. Vocês entenderam? Então, é isso daqui que é o número áureo. É que esse dedo aqui é o mais feio que eu tenho no corpo, tá? Esse dedo é o mais feio. Os outros são tudo bonitos. Se eu fizer pelos outros, vai dar exatamente isso aqui. Tenho certeza.
Beleza? Entenderam então o que é o número áureo, o que é a proporção áurea, o que é o segmento áureo? Tá? O segmento áureo pega um segmento, e qual que é o segmento áureo? É uma parcela desse segmento, tá? Que vai ser o quê? Vai ser o segmento vezes raiz de 5 menos 1 sobre 2, né? Cadê? Aqui, ó. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tá? Esse vai ser o segmento. Agora, o número de ouro. O que é o número de ouro? É a proporção do maior pelo menor. E essa proporção do maior pelo menor vai ser o quê? Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Beleza, moçada? Bom, se você tiver alguma dúvida ainda sobre isso aqui, pode perguntar nos comentários ou pode me procurar no Instagram. Se você me procurar no Instagram, você pode ver algumas fotos minhas e você vai ver como eu tenho uma proporção áurea maravilhosa. É zoeira, tá, galera? É zoeira, é brincadeira, tá? Mas, tá bom? É brincadeira. Mas você pode me procurar no Instagram para perguntar alguma coisa, me mandar questões. Esta aqui foi uma questão me mandada por um seguidor lá no Instagram, lá. Como eu achei interessante, é um assunto bem interessante. E como eu estou trabalhando no IESE lá, a parte de geometria plana, e tem uma parte lá que é dos segmentos, né? Então eu achei interessante resolver e explicar aqui para quem não sabia, né? Eu mesmo já tinha ouvido falar, né? Já tinha ouvido falar. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu falava assim, nossa, que proporção áurea linda, né? Mas eu não lembrava desses números, né? Então a partir de agora eu lembro, né? Fiz uma vez, né? Fiz uma vez não, fiz um bocado de vezes, né? Testei, fiz essa assim, de um A qualquer, fiz aqui, fiz com um 7, fiz com um monte de coisa e dá sempre esse resultado, beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo aí, compartilha, chama mais gente pro canal, chama mais gente pro Instagram. Você mesmo vai lá pro Instagram. Vamos bombar aí a matemática aí com esses cálculos aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.